Galera, boa tarde aí. Estamos quinta-feira, 14 de setembro de 2023, 3h22 na gravação desse vídeo. Ô, gente, ontem à tarde aí, né, dia 13, a Apple soltou o vídeo aí, né, global aí, mostrando tudo sobre as novidades do iPhone 15, né. E uma coisa que eu não vi no vídeo em momento nenhum foi da Apple falar do famoso iPhone 15, certo? Com tela dobrável. Primeira coisa que eu tenho que falar com vocês, gente, deixa eu ver a informação aqui, né, que eu anotei aqui algumas coisas aqui para poder estar falando, que o aparelho de tela dobrável foi descartado pela empresa, certo? Por motivos de injúria popular, segundo um site americano que eu vi. Que injúria popular seria isso? Lembra o vídeo, gente, que eu fiz para vocês no passado aí falando do iPhone, do possível iPhone 15 de tela dobrável que eu falei? E o pessoal que tem a mão grossa ia fechar esse aparelho no meio, ia quebrar o aparelho, certo? E por que que a Apple estaria querendo lançar um iPhone 15 tela dobrável? Para vender metade de iPhone no futuro. Lembra que eu falei isso, né? Porque faria tela dobrável agora, em caráter experimental para a galera se acostumar. E nos próximos anos, em vez de botar bracelete novo, que o bracelete é quebrar dentro da caixa, vão botar metade de iPhone, né? Que já não põe o carregador mesmo na caixa, né? Que aqui já tem uma informação que o carregador agora vai ser universal USB-C, não incluso na caixa. Ou seja, o carregador não vai vir na caixa nem para esses aparelhos mais novos, né? Como já os anteriores. Ou seja, se não ia botar carregador, gente, o que acontece? Ela ia fazer um aparelho dobrável, né, para nos futuros aí virar igual o Lego System. Quem é antigo do passado já mexeu com o Lego, né, com o jogo Lego, sabe o que eu tô falando, né? Que a gente ficava montando aquele monte de pecinha para montar uma carruagem, para montar uma espaçonave ali e tal. Então seria o mesmo caso, a gente ia ter partes de iPhone dentro da caixa. Aí parece que a injúria popular não foi aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos, parece que o pessoal lá desceu a lenha na Apple por causa disso, e a Apple decidiu descartar, né, o modelo beta do iPhone 15 dela dobrável. Então não teremos o modelo dobrável, certo, gente? Graças a Deus, eu botando a mão aqui para o céu, graças a Deus agradecendo que não teremos esse modelo. Seria um inferno para a gente, desculpe a palavra, a força da palavra, da expressão, mas é bem isso, certo, gente? Vamos lá. Detalhes que a Apple não informou para a gente, certo? Eles falaram de preço, só que não deixaram claro para a gente quais modelos seriam para cada preço. Então vamos lá, gente. iPhone 15 comum, né? Que teremos dois modelos diferentes de iPhone 15, modelo padrão, certo? Teremos o modelo chinês e o modelo universal, que é o global, certo? Fora da China. O modelo chinês, gente, o que acontece? Ele é R$ 700 mais barato, mas tem um problema. Porque na China tem uma lei lá, como é um país, né, comunista e tudo, tem uma lei lá de rastreamento das pessoas, certo? Alguns aplicativos não podem entrar, algumas redes sociais são totalmente vigiadas, certo? Então o sistema é totalmente diferente, certo? Como é um sistema mais rastreável, a segurança lá é menor. Por isso, certo, o preço do modelo chinês, quem comprar da China aí vai vir esse modelo chinês, certo? O código dele é diferente dos iPhone 15 padrão convencionais, certo? Então, nesse caso do chinês, só vai ter para o iPhone 15 comum, certo? Quanto for iPhone 15 Plus, Pro e Pro Max, não vai ter desses três modelos o padrão chinês para eles. O padrão chinês é apenas para o iPhone 15 convencional. Certo? Então vamos lá, gente. iPhone 15 comum do modelo chinês estará na faixa, se comprar aqui no Brasil, né, da China, estará no valor de R$ 7.299. O iPhone 15 modelo global, né, o comum de modelo global, ou seja, que não tem as restrições de segurança da China, né, e tudo lá, vai custar entre 7.999 mais ou menos no Brasil, certo? 7.899 a 7.999 reais, certo? Esse valor de 7.999 cheio é se comprar no site da Apple, certo, gente? Então vocês fiquem de olho nisso aí. Se vocês verem por 7.299, saibam que é o modelo chinês. E como lá na China
certo? Os aparelhos são rastreáveis, pode ser que alguma coisa esteja rastreando vocês aí, certo? Porque o governo comunista chinês fica o tempo todo rastreando o povo. Por isso é R$ 700 mais barato, certo? Isso a Apple não falou, mas eu já estou avisando a vocês, caso vocês vejam aí, certo? Não, saibam que não é pirateado, mas sim o modelo chinês, certo? Mais para frente teremos a especificação do SOC e de tudo desse modelo chinês. Eu creio que será a mesma coisa do convencional comum, senão eu já estaria sabendo, certo? E aí, como variante do comum, teremos também o 15 Plus, que custará aqui no Brasil, no site da Apple, R$ 8.999 cheios, certo? O iPhone 15 Pro, que vai custar no site da Apple R$ 9.999. E o iPhone 15 Pro Max, que custará, certo, R$ 10.999. Uma facada no bolso para quem é pobre, né? Então, Apple é para rico, né? Aí os mais comuns aí, certo, teremos aí para os mais pobres aí teremos um padrão chinês, certo, por R$ 7.299, é o mais em conta, não tem outro. Aí isso no site da Apple. Se comprar por fora, aí tem alguns sites que podem vender mais barato ou mais caro, dependendo do site, certo? Agora, especificações adicionais que a Apple não fala para a galera. Primeiro, o carregador universal USB-C, certo? Que igual os dos Androids agora que não vem incluso na caixa, né? A Apple não fala que não vem incluso na caixa, né? Isso a pessoa descobre na hora que compra que não vem o carregador e tem que comprar a parte. O carregador à parte USB-C não incluso, quanto que ele estaria custando? No site da Apple, R$ 400. Fora do site da Apple pode ser encontrado de 300 até 350 reais. Por que no site da Apple é mais caro? Eu acho que é porque por ser Apple, né, gente? Tudo no site da Apple é mais caro, né? Mas quer comprar um USB-C para um aparelho mais novo, saibam que além dos 7.999 do mais barato ou do 7.299 do modelo chinês, vocês vão lá para quase 8.300, 8.400, contando com o carregador, certo? Que pode custar R$ 400 no site da Apple, então de 300 a 350 fora do site da Apple, certo? Então tenham isso aí. Aí o modelo dobrável que foi descartado por injúria popular norte-americana, eu já falei, certo? Cores dos vidros traseiros. Gente, lembrando, os iPhones mais recentes, iPhone 15, agora terão vidro traseiro, certo? Que chama vidro Ceramic Shield, certo? Que traduzindo seria proteção cerâmica, né? Temperada, né? É um vidro, então não basta mais o aparelho cair de frente para quebrar a tela. Agora, se cair de traseira também no chão, pode quebrar também, certo? Então, a cor da traseira, certo? Dos iPhones mais recentes, iPhone 15, não serão mais da carcaça do aparelho, mas sim desse vidro Ceramic Shield que virá atrás dele, certo? Aí teremos 5 opções de cores, certo? O verde paraíso, que lembra-se o verde assim, quando a árvore, né, nasce, né, com aquelas folhinhas mais verdinha, mais clarinha possível, é aquela cor, né? É o verde paraíso. Vocês podem procurar na internet o verde paraíso aí, RGB, para vocês acharem, né? Teremos o amarelo claro, que é aquele amarelo bem clarinho, parecido com uma gema de ovo, um amarelo bem claro mesmo, certo, gente? Teremos o rosa iogurte, para quem já comeu iogurte Danone sabe que cor que é, certo? É aquela cor exato mesmo. Por isso que já chama rosa iogurte, certo? Teremos o preto grafite, que não é um extremamente preto, mas sim aquele cinza quase preto, certo? Ou um cinza chumbo assim da vida. Será preto grafite o nome da cor. Certo? E o branco neve, que não é um branco totalmente branco, mas é um branco assim, puxado para cinza, mas de leve, certo? É um branco não tão branco, né? Então teremos essas 5 cores, que é o verde paraíso, amarelo claro, o rosa iogurte, o preto grafite, certo? E o branco neve. Vocês podem escolher a cor que vocês quiserem dessas 5 aí que terá na praça, certo? Na parte frontal teremos também tela em vidro Ceramic Shield como na traseira, certo? Então o mesmo vidro da frente é o da traseira, tá, gente? Dizem que é um vidro mais protegido, né? Ceramic Shield traduzindo é proteção cerâmica, certo? Então é um vidro bem
resistente, mas também não é totalmente inquebrável, certo? Ainda mais que a Apple não ia fazer um vidro, né, à prova de bala para não quebrar nunca, sendo que ela ganha lucro na assistência técnica com troca de tela, né, gente? Então, é lógico que é quebrável, certo? E ficam sabendo, o mesmo vidro da frente é o mesmo da traseira, só que da traseira não é totalmente reto, mas sim tem um leve declínio meio arredondado, se é na traseira. E saibam que a cor do aparelho na traseira não é a cor da carcaça, mas desse vidro. Se o vidro quebrar e despedaçar, eu não sei que cor que é a traseira sem ser esse vidro, certo, gente? Mas saibam que a cor será pelo vidro. E isso a Apple não fala. Quem não sabe que o vidro que a traseira vai ter vidro, vai saber na hora que cair no chão e quebrar, certo? A câmera, gente, tem até 48 megapixels. Por causa até. A Apple está falando que tem 48 megapixels. Só que, na verdade, a câmera poderá ser de 36 até 48 megapixels. A depender de fatores externos, né? Luminosidade do ambiente, certo? Onde vocês estão gravando, se é numa caverna, se é num campo aberto, certo? Isso pode interferir na qualidade da imagem final ali, que pode variar de 36 a 48 megapixels, mas no ambiente assim, né, concreto pela Apple, é 48 megapixels a qualidade da imagem da câmera, certo? Mas saibam que tem essa variação de 36 a 48, e isso a Apple não fala também. Certo, gente? Então esse vídeo meu que hoje é mais para falar as diferenças que a Apple não falou, certo? Agora, a câmera do modelo chinês, a Apple não fala isso, certo? Do modelo chinês, e a qualidade da câmera do modelo chinês é inferior dos modelos de fora, por isso que é R$700 mais barato, tá aí, ó. O modelo chinês, a câmera, a qualidade máxima da câmera do modelo chinês é de 43,8 megapixels e não 48. Certo, gente? E a qualidade mínima do modelo chinês não fala, não achei lugar nenhum, certo? Então, na câmera do modelo padrão é de 36 a 48, no modelo chinês, como é 43,8 máximo, então deve variar entre 30 a 43,8 ali, certo? Mas não chega aos 48 do modelo padrão universal, então saibam disso, certo? A capacidade dos modelos. Certo? A capacidade só achei só para os modelos iPhone 15 comum e o Plus, certo? O Pro Max, certo? Esse eu não achei. Aí eu fico devendo, certo, gente? Vamos lá, podemos ter entre o iPhone 15 e o 15 Plus, podemos ter, certo, gente? 128 GB de capacidade, 256 e 512. Só que isso é anunciado pela Apple, mas na realidade, os de 128 GB que donos de loja já informaram aí para a população, certo? Que pode ter ali, certo? De capacidade mesmo, que o outro olha nos ajustes geral ali pode variar entre 112 a 129 GB. Então, olha só que sacanagem. Às vezes está anunciando 128 GB, mas pode acontecer vocês comprar um aparelho de 128 e na realidade ter só 112. Como pode, em alguns casos, também vocês têm uma vantagem ainda de ter 128 até 129 GB nesse aparelho. Então saibam, se vocês comprarem um 128 GB, vocês podem ter a chance de ter um 112, 113, 114, até 129 GB dentro desse aparelho de memória real, certo? Não é a memória da caixa, certo? Na caixa dos 256 GB, que fala na caixa que é 256, pode ter ali de 248 GB a 259 na realidade. Então notem, enquanto que no 128 poderia ter de 112 a 129, ou seja, 16 GB a menos, nos modelos maiores de 256, a frequência ali de vir um aparelho, né, a mínima que o aparelho vai vir de fábrica é 248 GB, então é bem menos giga do que em comparação com os modelos de 128, certo? E nos de 512 GB terá entre média ali, certo? Olha só agora aqui esses 512, gente, a gente pode ter um grande lucro no 512, certo? Poderemos ter entre memória real nos ajustes do sistema de 499 GB na realidade,
a 520 GB. Então pode ser que vocês comprem um iPhone 512 e lá nos ajustes lá, a memória real do aparelho pode variar até 520 GB. Mas se vocês tiverem o azar, vocês podem ter 499, 500, 501, até 519 GB também. Então, é essa aí a taxa, certo, gente? Então, saibam diferenciar isso entre memória de anúncio e memória real. No anúncio, os de 128 GB pode ter de 112 a 129 GB na realidade. Os de 256 pode ter de 248 a 259. Pode variar 3 GB até no máximo para cima ou 12 GB no máximo para baixo. Já no 512 pode ter ali 13 GB para baixo do real na caixa, mas pode ter 8 GB acima também. Então, olha só que maravilha, né? Então, quem pegar iPhones aí com capacidades maiores, certo? Poderá ter quantidades bem maiores de gigas extras aí do que o anunciado na caixa, mas poderá pegar com quantidade de capacidade menor também. Então, fiquem bem claros isso, certo? As especificações do 15, 15 Pro e 15 Pro Max, certo? Tirando fora agora o modelo japonês, certo? A altura deles, por causa de que o modelo japonês a gente não sabe informações sobre altura, largura, se vai ser a mesma coisa do padrão universal, mas deve ser, porque aqui já são especificações gerais, certo? Do 15 geral, 15 Pro e o 15 Pro Max. A altura deles será de 147,6 milímetros, ou seja, 14,6 centímetros. Um pouco menos de 15 centímetros de altura. A largura, 71,6 milímetros, ou seja, 7,16 centímetros de largura. Largura é da direita para a esquerda, certo? E a espessura, que seria, né, como é que se fala ali? Como podemos dizer, altura não dá porque a altura é, entendeu? Mas a espessura, né, a grossura do aparelho, 7,80 milímetros, ou seja, 7,8 centímetros, né? Ou então, 7,80 milímetros é 0,78 centímetros, é abaixo de 1 centímetro, certo, gente? A espessura aí, a grossura do aparelho. O peso, certo, do 15 Pro e do 15 Pro Max é de 171 gramas. Extremamente leve. O meu iPad aqui, ele tem 350 gramas, 171 é praticamente a metade do meu aparelho, certo? Mas também a iPad pesa mais também, né? Não tem comparação, né? Tela, 6,1 polegadas de diagonal, certo? E bordas ovais, certo? E a tela, a qualidade é OLED, certo? Organic LED. Borda oval, que não é borda quadrada, certo, gente? Que é a borda redondinha que os iPhones já têm já há muito tempo. Vai permanecer nessa borda, certo? Mas a polegada diagonal da tela é 6,1 polegadas, certo, gente? A resolução de tela, certo, é de 2.556, certo, pixels de altura, certo, por 1.179 pixels de largura, a 460 pixels por polegada. O que seria 460 ppp, que é pixels por polegada? Já deixei aqui escrito, é o número de pixels contidos em cada polegada, certo? Então, em cada polegada de tela do aparelho, a gente terá 460 pixels inclusos dentro dessa polegada. Então, isso que quer dizer os 460 ppp, que a Apple não informa pra gente o que é, certo? Então, você já sabe, cada polegada você vai ter 460 pixels dentro daquela polegada quadrada, certo? Então, vamos lá, gente. Agora do 15 Plus, certo? Altura, 160,9 milímetros, ou seja, 16,09 centímetros, ou seja, quase 16,1 centímetro ali de altura. A largura, certo? 7,78 centímetros, ou então 77,8 milímetros. Espessura, que é a grossura, certo? 7,8 milímetros, ou então 0,78 milímetros. Não muda a espessura dos dois aparelhos, certo? Dos dois modelos, só muda a altura e a largura, certo? O peso também, por iPhone 15 Plus ser um pouco mais extenso em altura e largura, o peso também é maior também dos outros também, que é 201 gramas. A tela, certo?
em diagonal é 6,7 polegadas de diagonal e as bordas também ovais com qualidade de tela OLED, certo? Organic LED. A resolução de tela do iPhone 15 Plus é de 2.796 pixels em altura por 1.290 pixels em largura. E a qualidade de pixels contido por polegada, que é PPP, é 460 também. Não muda, certo, gente? Agora para todos os modelos, é modelo geral agora, certo? Eles virão com iOS 17.0 quanto lacrado de fábrica, certo? Você comprar um lacradão, vai vir com versão mínima do iOS, o iOS 17.0, certo, gente? Tecnologia Dynamic Island, né? Todo mundo ficava com esse negócio de Dynamic Island aí, com o tweak. A Apple clonou o tweak do jailbreak para os seus aparelhos agora, certo? Vão vir com essa tecnologia aí. Tecnologia de resolução de câmera e qualidade de tela. HDR, certo? Ou seja, alta definição de qualidade de imagem. True Tone, certo? Ou seja, tons reais da realidade, certo? Vocês gravar aí, as cores que vai vir na gravação serão as cores idênticas à realidade, certo, gente? Então, a resolução é bem rara mesmo, né? Bem nítida, né? Com a realidade. Agora, ampla tonalidade de cores em padrão T3. A Apple não informa que é padrão T3 no site dela. Eu já procurei para saber. Se até 3 tons de padrão RGB. Teremos 3 tons de cor para o padrão R, que é o Red. 3 padrões para o G, que é o Green, que é o vermelho ou verde, certo? O Red é o vermelho, o G é o verde, certo? Que é Green. E 3 padrão de cor também, 3 caracteres para a cor Blue, certo? Que é o azul. Então, no total, teremos uma cor variada de 9 caracteres, sendo 3 para vermelho, 3 para verde e 3 para azul, certo? Que é aquele valor que vai de 000 a 255, tanto para vermelho, tanto para verde, tanto para azul, certo? Então, isso que quer dizer padrão de cor T3, certo? 3 tons para cada tom que compõe os pixels da tela, que é o R, o G e o B, o vermelho, o verde e o azul, certo, gente? Isso que quer dizer o padrão T3, certo? Resposta tátil de 125 nanosegundos. Ô, gente, 1 nanosegundo eu não tenho de cabeça agora, mas eu acho que é vezes 10 elevado a menos 9 em segundo, gente. Sabe o que é isso? A gente toca, é o delay do nosso toque na tela e quanto que a tela vai responder. Ô, gente, 125 vezes 10 a menos 9 segundos, gente. Pega 1 segundo, divide em 1 trilhão de vezes e multiplica por 125. Gente, é muito rápido, certo, gente? 1 nanosegundo de tela já seria absurdo. Agora, 125 nanosegundos, cara, é um absurdo danado. É praticamente assim, cara. É uma taxa. Você tocou na tela, o negócio já responde automaticamente no que mesmo, cara. Nanosegundo, cara, só perderia pro pico segundo. Cara, é uma das taxas mínimas que a gente tem. Então, o toque da tela, para quem joga jogo de tempo aí de toque, vai ser essencial, certo, gente? Quem jogar jogo de tiro, então o tiro vai ser imediato. Tocou na tela, é 125 nanosegundos para tempo de resposta, gente. Muito rápido mesmo, certo? Proporção de contraste típica. 2 milhões de contrastes para 1. O que quer dizer isso? Que quanto maior essa taxa de contraste, ou seja, aqui é 2 milhões para 1, certo? Então uma quantidade absurda também de contraste, mais perto do tom de branco ou do preto real nós teremos. Então a tela, com esse padrão absurdo de 2 milhões para 1, a gente terá quase que um branco perfeito ou um preto perfeito na tonalidade da cor da tela, certo, gente? É um absurdo isso aí. O brilho máximo da tela, 1000 nits. Calma que eu já vou falar o que significa esse nit, tá? E o pico de brilho máximo, certo? É 1600 nits em alta resolução de imagem em HDR, certo? E o pico de brilho em ambiente externo, ou seja, em ambiente com luz do sol ou muito claro, é de 2000 nits. Agora eu vou falar o que é o nit. O nit é o brilho máximo da luz da tela para enxergar a imagem em ambientes extremamente claros ou na luz solar. Isso é um problema para mim, certo? O meu aparelho no 100% da claridade da tela, quando eu vou no sol, eu não consigo enxergar quase que nada que está na tela do meu aparelho,
certo? E o nit do meu aparelho iPad 5 aqui era de 960 nits na época, certo? Agora o iPhone 15 terá 2000 nits, ou seja, o dobro da capacidade de brilho do meu aparelho, mais um pouco ali, certo? Mais uns 20%. Só que isso aí, certo? Tá falando que é perfeito para enxergar tudo na tela durante o dia ou em luz solar, certo? Mas, aí vem um mais que a Apple não fala pra gente. Altamente prejudicial para a visão, certo, da gente em ambientes escuros ou à noite. Aí é que vem um detalhe que a Apple não informa, que é pela Organização Mundial da Saúde, a taxa máxima para uma vista saudável à noite pode variar, né, porque tem gente que enxerga menos ou mais a pessoa, certo? Pode variar entre 140 a 210 nits. Se você ultrapassar 210 nits noturnos, a sua vista já vai ter problemas sérios de óculos no futuro. Então, como o aparelho chega a 2000 nits, quando você estiver de noite, põe a 210 nits, ou seja, põe em 10% ali da claridade máxima do aparelho. Certo, gente? No meu caso aqui, eu já deixo o meu aparelho já em 8% da claridade máxima de noite no escuro. Para mim não ter esse problema, certo? Então isso a Apple não fala. Então chegou de noite, quem é pai e mãe aí vai dar de presente pro filhinho ou pro sobrinho aí, fala aí pra família aí, certo? Botar de noite a menos de 10% da claridade da tela. Para ter esse padrão da Organização Mundial da Saúde, para não prejudicar a visão de vocês e dos filhos de vocês. Isso a Apple não fala, mas eu falo para vocês, certo? A tela frontal é anti-oleosidade e anti-digitais, ou seja, se essa mão estiver oleosa, certo? Suada, e não vai ficar digital também, certo? Vocês vão tocar e não vai acontecer nada na tela, vai ficar limpa aí. Isso que a Apple promete, vamos ver na realidade depois, né? Vamos lá, suporte à exibição simultânea de vários idiomas, certo? E caracteres, ou seja, tradução em tela ao mesmo tempo. Só que a Apple fala que é suporte, certo, de vários idiomas, mas que é a realidade, gente, que eu corri atrás. Num site chinês fala que o máximo especificado, certo, por fabricação do iPhone 15 é apenas de 5 idiomas por vez. Então a Apple fala vários idiomas ao mesmo tempo, só que na realidade é 5 idiomas no máximo por vez, certo? Mas geralmente a gente só usa só 2 idiomas só. Nunca vi uma pessoa usar 5 telas ao mesmo tempo com 5 idiomas. Entendeu? Aí a Apple fala vários idiomas, mas não, é só 5 por vez, certo? Não é vários, é 5. Mas a Apple, pra gente não saber a limitação, ela não põe que é 5, entendeu, gente? Vamos lá, né? Tela de tecnologia biônica contra partículas de poeira e água. Ou seja, se cair partícula de poeira ou água, vai escorregar pela tela e não vai se prender, né, as partículas da tela, ou seja, você não vai ver uma tela muito empoeirada, você vai ver sempre uma tela mais limpa, certo? Essa que é a partícula biônica, né? Resistência aquática, ou seja, quantos metros de profundidade e quanto tempo o aparelho pode ficar debaixo d'água. Ô, gente, para um aparelho com essa alta tecnologia eu acho muito pouco, certo? Então, ó, 6 metros no máximo de profundidade, ou seja, 7 metros de profundidade já pode brecar seu aparelho, certo? O máximo permitido pelo aparelho é 6 metros de profundidade e 30 minutos apenas submerso. Se for mais de 30 minutos já pode brecar o aparelho, certo, gente? Vamos lá. Agora o chip interno. É o chip que todo mundo pergunta se essa é uma 12, uma 13, uma 14, uma 15. O SoC é o A16, certo? Pela Apple, o A16 Bionic, né? Que é a tecnologia biônica, certo, gente? Agora a CPU, que é a unidade de processamento central dele, será de 6 núcleos, sendo 2 para desempenho e 4 para eficiência, certo? Eu acho que deveria ser 3 para desempenho e 3 para eficiência, né? Que o desempenho peca no sistema iOS, né, gente? A gente tem aparelho antigo, a gente sabe como que o desempenho é ferrado no aparelho, né? Eu acho que a Apple fez errado, devia ter botado 3 e 3, né? Porque a eficiência o iOS já tem. Mas o desempenho é precatório e nisso a Apple deveria botar um núcleo a mais da CPU para o desempenho. Mas enfim, né? Isso quem vai sofrer vai ser dono de iPhone 15, né? Não vai ser eu, né? Se a Apple promete jogar jogo de PS5 nesses iPhones, como que põe só 2 núcleos de CPU para desempenho?
Vamos ver a lenha depois, né, gente? Agora a GPU, que é a unidade de processamento gráfico, certo? É de 5 núcleos. Essa aqui a Apple não informou, certo? Mas no site chinês que eu vi lá, certo? De especificação técnica, é o núcleo, certo, da GPU para desempenho de jogos. Olha só, se a Apple está prometendo maior desempenho para jogos, por que ela botou apenas o núcleo da GPU para desempenho de jogos? Vamos ver mais pra frente como é que vai ser a frustração do povo que vai jogar jogo nesses aparelhos, né, gente? Agora, dos 5, vai ter 2 núcleos da GPU para processamento de vídeo. Ou seja, gente, a Apple está validando mais a gravação de vídeo do que o jogo que ela falou o tempo todo, certo? Na sua live de ontem, né? Mas vamos lá, né? Vamos ver que vai piorar mais pra frente, né? E 2 núcleos da GPU para gerência de sobrecarga da CPU. Certo? Então vamos ver mais pra frente, né, gente? Agora, a Neural Engine, que é um chip extra que vai ter de inteligência artificial da Apple dentro do aparelho, certo? E também para aprendizado do aparelho Apple, certo? Esse Neural Engine é de 16 núcleos. E esses 16 núcleos têm a capacidade de reproduzir 20,8 trilhões de operações internas do aparelho por segundo. Certo, gente? E os núcleos desse Neural Engine, certo? Desse inteligência artificial do aparelho, será de 3 núcleos para códigos de bloqueios avançados, ou seja, Touch ID, Face ID, iCloud Security, ou seja, a segurança do iCloud, certo? E serviços OTA. Essa quantidade de núcleos aqui do Neural Engine, a Apple não informou, certo? Então, o site chinês eu vou tentar achar ele, se eu achar eu informo para vocês aí de novo, certo? Que eu procurei ontem, eu fui burro de não ter salvado, certo? Mas se eu achar eu falo para vocês, certo? 3 núcleos para segurança anti-root e anti-pirataria, ou seja, jailbreak e apps modificados de terceiro. Gente, sendo que o Neural Engine é de 16 núcleos, 3 dos 16 núcleos para anti-root e anti-pirataria, gente, a Apple tá pegando pesado contra a segurança anti-jailbreak nesses iPhone 15 esse ano, certo? Então, já pode aguardar, iPhone 15 vai ser super difícil fazer jailbreak. Então, quem já for comprando iPhone 15 e tiver aí até o 17.2 aí de versão, fica aí. Não atualiza para 17.3 lá no futuro para frente não, que jailbreak para essas versões vai ser praticamente impossível, tá? A Apple não está economizando em núcleo da Neural Engine para bloquear jailbreak dessa vez, certo? 3 núcleos de 16 só para jailbreak e anti-pirataria, gente. Então quem usa o WhatsApp e o Atuse vai se frustrar aí com o iPhone 15 aí, podem ter certeza disso, certo? 3 núcleos só para bater de frente com isso. A Apple não pegou, né? Vocês vão ver depois por quê, né? 2 núcleos para serviços de GPS de rastreamento via satélite e rastreamento anti-furto. Ou seja, a Apple botou 3 núcleos para anti-jailbreak e anti-pirataria e apenas 2 núcleos para segurança anti-furto. Então vocês veem, a Apple está visualizando barrar o jailbreak mais do que a segurança dos seus próprios aparelhos. Entendeu? Então aguardem mais para frente, certo? Vamos aguardar aí como vai ficar a história do jailbreak mais para frente. 3 núcleos também para processamento de linguagem natural, que é a linguagem de entendimento e resposta de voz pela Siri, certo? Pelo aplicativo ditados do iOS, certo? E pelos recursos de idioma do microfone e câmera. Certo, gente? 2 núcleos, certo? Da Neural Engine para realidade aumentada, que é o processamento e interpretação de dados de sensores e câmeras em tempo real, diminuição de latência e duração de desempenho e bateria em tempo real, e identificação de objetos do mundo real ou em 3D e divisão de carga para todos os processadores de CPU e GPU do SoC, certo? Então, 2 núcleos desses 16 só para isso, certo? Para esse monte de função aí. 2 núcleos para o reconhecimento de pessoas dos aplicativos fotos e câmera e por meios de captura de fotos e gravação de vídeos sem a necessidade de enviar dados para a nuvem do iCloud, certo? Então, quer dizer, a Apple está patrocinando mais núcleos para segurança anti-root, que é o jailbreak e anti-pirataria, do que para esses outros processos tudo mais importante aí, né? Vamos lá, né? E apenas um núcleo para o reconhecimento de objetos do modo
de detecção do aplicativo lupa, de detecção de objetos e portas em gravações em ambientes muito escuros durante a noite, para identificação de pessoas e contatos de redes sociais, para a identificação de pessoas no campo de visão da câmera e fazer descrições ao vivo, certo, dos arredores para pessoas com deficiência visual. Então vocês veem, gente, olha só, a Apple deu apenas um núcleo para esse monte de reconhecimento para deficiência visual e 3 núcleos para barrar jailbreak. Vamos ver a segurança desse camarada no final, né? Agora, sobre a câmera, certo? Vou deixar na descrição, gente, aí um site da Apple com muitas informações sobre câmera, certo? Só que o que a Apple não falou sobre a câmera é o seguinte, que a câmera será grande e angular, de 24 até 48 megapixels, certo? A 100% do megapixels em gravações em tempo real, o sensor pode deslocar para pegar o foco em ângulos de visão entre 90 a 120 graus, certo? O que tem de novidade aqui? É o ângulo do foco da visão do sensor, certo? Do deslocamento do sensor. Lá no site da Apple fala que é nítido a 120 graus, mas aqui não. Fala que é de 90 a 120 graus. Isso a Apple não informa, certo? Lamentável, né? A lente é coberta em cristal perfeitamente liso, em cristal de safira. Então tá justificado o valor, né? Cristal de safira. Certo, gente? Safira é uma joia rara, né? Então é complicado, né, gente? É complicado. Flash True Tone, ou seja, captura imagens e cores 100% reais. Esse é o dado que a Apple não informa sobre o Flash True Tone, certo? Que as imagens são em cores 100% reais, certo? Aquele que eu falei lá da realidade lá, certo? Da gravação lá da tela. O panorama é de 40 megapixels até 63 megapixels. Lá no site da Apple fala que é só de 63 megapixels. Só que na verdade o panorama pode ser na gravação de 40 até 63. Isso a Apple não informa para não depreciar os seus produtos, né? É onde que está aí a pegadinha da questão, certo? E a ultra estabilização automática de imagem, certo? O máximo de estabilização, segundo o site chinês, certo? Dos fabricantes lá da China, é de 3 metros só de estabilização. Ou seja, se a sua gravação, certo, for acima de 3 metros de distância, a estabilização da imagem já não vai ser mais tão 100% eficaz, certo? Então a eficácia de estabilização ultra da automatização do aparelho é até 3 metros, certo? Acima de 3 metros a imagem não vai ficar totalmente estabilizada. Por causa de quê? Quem tem aqueles pedestais assim de ficar distante assim, se for mais de 3 metros, saiba que não vai ficar totalmente estabilizada a sua imagem, certo? Aí eu tô falando antes que vocês comprem, porque isso a Apple não informou essa taxa aí máxima aí, certo? De estabilização. Então, gente, é tudo isso aqui, certo? São as informações que a Apple não passou para os usuários. Agora, todos os dados extras que ela passou, certo? Vai estar no site na descrição. E na descrição também vou deixar também, certo? O que o Diego Gigaton fala sobre o iPhone 15, o que o Nando Moura falou lá que ele acha também, certo? Que ele falou lá da câmera, ela viver batendo na mesa, né? Que a câmera é alargada para fora. Isso vai ser um problema também, é um problema que a Apple também não falou, certo? Então olha os vídeos deles lá se vocês quiserem saber. E também na descrição também um documentário que eu achei na internet, certo? Para explicar um pouco mais sobre a luminosidade, esse negócio do nit da tela, certo? Para a saúde do nosso olho, quem quiser ler também, certo? Mas o recomendado pela Organização Mundial da Saúde é de 140 a 210 nits, ou seja, mais ou menos 10% ali da luminosidade máxima da tela do aparelho. Então, quando for de noite, lembre de botar o brilho a 10% só, certo? No escuro, para não prejudicar a vista de vocês. Certo, gente? Então eu vou parar esse vídeo por aqui. Espero que esteja entendido todas as informações que a Apple ocultou de vocês, certo? Ela ocultou a existência desse modelo chinês, certo? De iPhone. Por causa de quê, né? Para vocês não ficar sabendo, para vocês não especificar na hora de comprar. Então é por isso que eu falo, na hora de comprar aparelho, procurem saber todas as informações, certo, gente? Por que isso aqui vai ser importante, gente? Lá na frente, na hora de fazer o jailbreak nesses modelos, vocês vão ver lá duas diferenças entre modelo lá global e chinês, certo? Como os iPhone 14, teve 2 modelos também de iPhone 14. Não teve o chinês, mas teve o modelo europeu, certo? Teve o modelo global e o europeu.
que o código lá, aquele A133 não sei o que da vida, é diferente um e o outro, certo? Então vai ter essa diferença aí, e vocês não vão saber lá na frente, então já tô falando pra vocês qual que é a diferença, porque vai ter esse modelo chinês aí. Vai ser a pegadinha do malandro, muita gente vai comprar modelo chinês mais barato aí na internet, achando que é o modelo global, e vai se surpreender lá na frente, quando vê que a qualidade da câmera é menor, certo? Que é de 43,8 em vez de ser 48 megapixels, certo? Não vai ter uma qualidade de imagem de 100% real, certo? Então vai ter esses probleminhas aí, certo? Então é aquilo que eu falo, né, gente? Procurem saber antes de comprar, e por isso que eu tô informando pra vocês, certo, gente? Agora eu vou parar esse vídeo por aqui, espero que gostem das informações, certo? Graças a Deus, a Apple não levou à frente o negócio do aparelho tela dobrável, graças a Deus, certo? Vai ser menos problema aí pros meus inscritos tá me informando aí que quebrou a tela do aparelho, né? Quando fechou, carcaça quebrando, né? Dobradiça. Notebook é um caso para se mostrar. O notebook ele fecha, o que mais quebra no notebook é a dobradiça, né? Então deve ser por isso que os caras retearam lá nos Estados Unidos e a Apple desistiu do iPhone 15 tela dobrável, né, gente? Então ficamos por aí. Espero que gostem. Até a próxima, se Deus quiser. Vejam a descrição aí caso vocês tenham interesse em ver os vídeos aí dos dois youtubers aí que eu falei, do Gigaton e do Nando, certo? Que são dois canais que eu acompanho aqui no YouTube. E caso vocês queiram ler aí sobre a luminosidade, como que prejudica a vista da gente, veja aí o documentário, aliás, documentário não, a reportagem que eu deixei na descrição, certo, gente? Abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.